Bem-vindo ao Madridistas, tudo bem? Como vocês estão? Isso não é o motivo pelo qual a Alemanha perdeu, embora tenha influenciado muito, com certeza. Para mim é uma vergonha, porque a imagem congelada, bom, mostra ali um bloqueio, não é? Por parte do atacante alemão, mas depois você vê a imagem em movimento e não é bem assim. A Alemanha perde e sai de mais uma Copa do Mundo passando vergonha. Porque, bom, essa seleção tem um problema estrutural e não é por acaso que em 3 Copas do Mundo fez papelão desde que ganhou a de 2014, não é? Se não caísse agora, cairia depois, ou seja, o próximo seria a França. Se hoje a Suécia ganhar, embora eu já nem saiba mais o que pensar com tantas surpresas nessa Copa do Mundo, mas enfim, a Alemanha não está no nível. Os próprios jogadores deles dizem isso. Para o Real Madrid, é ótimo que Rüdiger descanse mais, sem dúvida. Mas olha, eu ouvi as declarações do Rüdiger dizendo que faltou astúcia para eles. As do Kimmich, que dizem que não, você não pode avançar em uma Copa do Mundo se enfrentando seleções que não. Em teoria, não são melhores que você, que não são de um grande nível e te vencem. Então, é que não, é que é melhor. Ele não diz isso literalmente, né? Mas dá pra ver que, pelas palavras dele, é melhor sair antes. Acho que Nagelsmann pensou parecido. Mas enfim, queria parar um pouco nessa jogada, agora também falamos sobre a Holanda, e no final vamos falar sobre o treinador de basquete, que está gerando muita polêmica. A gente contou isso no vídeo anterior, porque ali tem um arquivo enorme. Movimentos bem estranhos têm ocorrido na sessão de basquete. Não vou entrar em detalhes. Talvez vocês possam seguir ele, sei que alguns já seguem, pois colaboramos recentemente. Vamos retomar isso após a Copa do Mundo, ok? Mas agora, com tanta confusão, faz um tempo que não fazemos vídeos juntos. Kiki Récio, do madridismo. Com muita polarização nesse sentido. Acho que a imagem sumiu por um instante, espero que esteja tudo certo. A opinião está polarizada. Alguns acham que é a melhor contratação possível, outros questionam a escolha. Mas vamos falar disso agora. Dessa imagem, como eu disse, uma coisa é a imagem estática e outra coisa é tenho que tomar cuidado. Mesmo sendo um GIF, tenho que tomar cuidado. Mas é que você vê se há um certo contato ali, mas é que se o goleiro, para mim, ele se joga, cara. Ele não faz nada com ele. Ele não faz nada no gol de Jonathan Tah, que para mim daria a vitória à Alemanha. Nunca se sabe, talvez o Paraguai empatasse. Um Paraguai que, aliás, é incrível, mas começou esta Copa do Mundo perdendo de 4-1 para os Estados Unidos. Ganhando da Turquia sem merecer, na minha opinião, se defendendo muito bem, mas sem merecer para mim, com um gol nos primeiros minutos e só. E cara, por isso eu pensava, é impossível, a Alemanha vai cair para a França. Digo, contra o Paraguai é impossível. Então é isso, enfim. É que a gente vê essas seleções e em relação à Espanha tem como duas sensações, né? Uma é de bom, talvez não estejamos tão mal assim, mas a outra é de meu Deus, porque você se vê refletido, né? O mesmo pode acontecer com você. Levam o jogo para os pênaltis e você vai para casa. Falando nisso, vamos comentar Holanda e Marrocos. Mas em pênaltis, a Alemanha, em toda a sua história em Copas do Mundo, tinha perdido uma disputa de pênaltis. E ontem foi lá e perdeu. Incrível. Mas olha, insisto, na verdade, fazem um pênalti aqui no Goretzka. Goretzka ia finalizar, mas o paraguaio deu um tranco nele. Olha, com isso não quero dizer que a Alemanha teria que ganhar nem nada disso. Eu não tinha nenhuma preferência entre Alemanha e Paraguai. Eu teria gostado sim de ver um França X Alemanha. Eu teria gostado, quer dizer, como fã de futebol e tal. Se os paraguaios ganharem, ótimo. Falamos o mesmo idioma, muito bom e tal. Tenho boas lembranças do Paraguai, pois foi contra eles que vencemos nas quartas da Copa do Mundo que a Espanha ganhou em 2010. Aquela seleção era melhor e mais difícil de enfrentar que esta. E nem se fala da seleção do Gamarra, Chilavert e companhia em 98 que não nos deixaram ganhar aquela partida. Eles tinham uma defesa incrível e não passamos da fase de grupos. Em 2002, vencemos eles. Aliás, o Paraguai não joga uma Copa do Mundo desde 2010. E olha, eliminando a Alemanha, nada menos.
Mas enfim, esse pênalti o árbitro podia ter marcado. Ele estava bem na frente e não marcou nada. Então você diz, olha, isso não é pênalti e o outro é falta. Estamos loucos ou o quê? Quer dizer, no que transformamos o futebol? No que transformamos o futebol? Para mim, acho que a gente perdeu um pouco a noção. É que uma coisa é dizer que o goleiro não pode ser tocado na pequena área. Me digam em qual regra do futebol isso está. Porque isso é um clichê enorme. Não pode tocar nele? Mostrem em qual regra está isso, onde está escrito. É preciso ter mais cuidado com o goleiro, mas isso não está em nenhuma regra. E para mim, não houve empurrão do alemão. Não posso mostrar o lance, mas reparem bem nesse ângulo lateral como, para mim, Orlando Gil, que aliás, tanto nos pênaltis quanto no jogo, esteve fantástico. Baita goleiro esse garoto, acaba se jogando. Para mim. Não sei, vocês podem colocar nos comentários o que quiserem. É, exatamente da seleção alemã, espetacular. A situação agora está da seguinte maneira. Avança. Paraguai contra o vencedor do jogo de hoje entre França e Suécia. Meu Deus, como é que a Suécia ganha? Cara, se o caminho ficar do lado da Espanha, é claro, o caminho do lado da Espanha poderia ser, olha, umas semifinais. Imagina se a Suécia ganha. Um dos semifinalistas seria Paraguai, Suécia, Canadá ou Marrocos. Para mim, tapete vermelho para Marrocos, que é um timaço de respeito. Poxa, para ganhar deles tem que suar muito. Quer dizer, é uma coisa tanto que a Holanda, que para mim, Países Baixos, vamos chamar de Holanda, que para mim é a seleção que jogou o melhor futebol na fase de grupos junto com a Colômbia. Ou seja, eu adorei os jogos da Holanda. As goleadas contra a Suécia e a Tunísia era o outro do grupo, né? O jogo contra o Japão, empate em 2, foi muito bonito e interessante. Pensei, esse ano eles vão longe, né? E olha, e além disso, o drama da Holanda, de que já são 3 Copas seguidas. Em 2018 não foi para a Rússia, mas em 2014, 2022 e agora 2026, ficando de fora na disputa de pênaltis. Para mim, é a seleção mais azarada da história das Copas do Mundo. Perdeu 3 finais, também por responsabilidade própria. As da Espanha ficaram só dando pontapés e em outras ocasiões também. E agora as 3 caem em 3 disputas de pênaltis seguidas. Quer dizer, tinha o Bertolt, ele chorava como uma criança inconsolável e dizia, olha, é que há 4 anos aconteceu o mesmo com a Argentina. E em 2014 aconteceu o mesmo com a Argentina. Aliás, quero falar de goleiros, pois não comentei sobre a Alemanha. O melhor jogo do Neuer nas últimas temporadas foi contra o Madrid. Impressionante! Na eliminatória contra o Madrid na Champions, impressiona. Depois, os gols que sofreu. Mas é que na disputa de pênaltis, depois o Neuer faz uma defesa espetacular e dá vida à Alemanha e Jonathan manda a bola para as nuvens. Se vocês gostam da Copa do Mundo e vivem isso, se estiverem na Espanha, já era madrugada. O jogo da Alemanha nem tanto, mas principalmente o da Holanda contra o Marrocos. Aqui nos Estados Unidos, especialmente em Dallas. Amanhã, Dallas recebe Costa do Marfim x Noruega. Tenho amigos que vão ao estádio. E volto a repetir, se a Espanha ganhar por Deus, da Áustria, em Los Angeles, a Espanha vai vir para Dallas. Virá para Dallas contra, ou Portugal ou Croácia. Assim, vamos ver se, não sei por que entrei em 2 assuntos. Vamos ver se eu conseguiria ingressos para esse jogo. Vai ser complicado, mas tudo bem, estaremos aqui. E outra sobre goleiros. O caso do Bono, o goleiro do Marrocos, é impressionante. Ele defende um pênalti. A quem foi esse? Não, porque o filho de Kluber, Justin Kluber, chuta para a direita. Não lembro agora de quem ele pegou um pênalti. Por cima e para o lado, sem se jogar. Simplesmente se movendo, ele se move sobre a linha, na vertical, e faz assim. Ou seja, esse é um pênalti muito estranho. Sem estar totalmente mal batido, me parece. Agora, bem batido não estava, né? Mas é um pênalti muito estranho. É uma das defesas de pênalti mais estranhas que já vi na minha vida.
E depois, então Marrocos, quer dizer, vocês ficaram felizes pelo Brahim ou o quê? O que vocês acham, o que vocês queriam? Que passasse a Holanda ou que passasse o Marrocos? Eu sinceramente acho, e olha que os holandeses são um time difícil de vencer e tal. Mas eu, quanto a mim, e principalmente por estar do lado da Espanha, eu queria que passasse a Holanda, mas não por nada. Sim, 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 sim. A Holanda é mais fácil de ganhar do que o Marrocos, porque o futebol marroquino nos últimos anos teve uma evolução espetacular. E esses caras, como eu gosto de dizer, são homens em uma missão. Cuidado para ver quem vai pará-los. Bom, eles vão se matar contra a França, imagino. Imagino, né? Depois que a França se passar pela Suécia, vencer o Paraguai, que em teoria é o que deveria fazer. E sim, acho que Marrocos vai atropelar o Canadá, mas essa Copa do Mundo está bem estranha. Duas favoritas já caíram e o caminho ficou mais livre. Tudo de bom para vocês, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, comentem e compartilhem. Façam hype no vídeo, isso ajuda muito. Nos vemos no próximo. Tchau!